Bem-vindos aos que certamente podem nos acompanhar pela transmissão, e nós aqui já, do início da reunião até esse momento, louvando e bendizendo o Senhor através dos cânticos congregacionais. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13, nós estamos desenvolvendo uma série de mensagens, estudando sobre a fé, indo para o amor e esperança, ficando aí essas três virtudes: fé, amor e esperança. Eu sei que nós não devemos, no nosso olhar, contemplar apenas as circunstâncias, mas ir além das circunstâncias e perceber o agir de Deus. Mas de vez em quando nós ficamos abatidos. Bom é quando podemos dizer abatidos, mas não destruídos, como o apóstolo Paulo assim mencionou: perplexos, mas não desanimados. Dia após dia, no cenário, no contexto que nós estamos vivendo agora, eu não posso esquecer que eu estou pregando uma série de mensagens, e o contexto, a realidade do nosso dia a dia, do nosso viver, é muito importante. Como quando nós estudamos a Bíblia, a Palavra de Deus, há sempre uma realidade, um contexto que envolvia, que estava inserido as pessoas com as quais o escritor da palavra, inspirado pelo Espírito Santo, menciona nos textos da palavra aquilo que ele mencionou. Nós encontramos no apóstolo Paulo um indivíduo que procurou animar-se no Senhor. Ele ficou bem envolvido com a pessoa de Cristo e aprendeu a enfrentar toda e qualquer situação que porventura ele tivesse que enfrentar. E lá em Romanos capítulo 12, no versículo 13, ele diz, aliás, no versículo 12, Romanos 12, 12, alegrai-vos na esperança. Alegria na esperança. É uma ordem que ele está dando aqui na epístola aos Romanos. Alegrai-vos na esperança. A esperança deve ser uma virtude que vai trabalhar alegria no nosso ser, mas ele não para. Ele trabalha com a questão da esperança, que eu devo me alegrar, conquanto na tribulação ele diz, sede, também uma ordem, pacientes na tribulação. E por fim ele diz, perseverai na oração. Está aí três ordens de procedência, para que eu e você venhamos ter essas ordens mencionadas por Paulo, sendo algo que ocupe o nosso pensamento, o nosso coração, algo que vem de Deus, da sua palavra para nós. Se você olhar para o contexto de vida que Paulo viveu, e o tipo de morte que ele enfrentou, morreu como o pior criminoso, executado, pena de morte. Encerrou seus dias com um testemunho inabalável: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Fiel, servindo ao Senhor, e servindo-o, encerrou os seus dias. O tempo dele já contemplou o desfecho. Já faz muito tempo que o ausente do corpo e presente com o Senhor já se cumpriu, teve cumprimento na vida do apóstolo Paulo. Nós é que aqui agora estamos vivendo no derradeiro momento, não é? Sim, um tempo que se aproxima muito mais daquela época,
muito mais hoje do que naquela época, a volta do Senhor Jesus Cristo. E Deus, pela sua direção e obra, pelo seu intento, pela sua soberana vontade, Ele tem propósitos. Deus nunca abandonou o seu povo. Quando Deus tirou Israel do Egito, Deus se mostrou presente com o seu povo, na coluna de fogo, na nuvem, mesmo quando o povo afastou-se de Deus, mesmo no tempo dos juízes, quando Israel fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, e Deus então, a Bíblia diz, Deus entregou Israel nas mãos dos midianitas, um povo guerreiro e cruel, que estava destruindo Israel, a plantação deles, saqueando. Juntou-se esses midianitas com outros povos, e vinham para saquear a agricultura de Israel. Mas o que Israel fez? Coração contrito, arrependido, clamou ao Senhor. Clama a mim. Deus é o Deus que pode ouvir o nosso clamor. Que chegue o clamor do Brasil ao trono do Deus Altíssimo. Isso precisa acontecer. O Brasil precisa, através dos pregadores da palavra, levar o povo brasileiro, tal como Israel nos dias dos midianitas, com o coração quebrantado e contrito, reconhecendo: fizemos o que é mal perante os olhos do Senhor. E Deus, no seu agir com os midianitas, levantou um libertador, como sempre Ele faz. Ele usa quem Ele quer, dentro do propósito da vontade dEle. É esse o Deus que nós servimos. Não nos abandonou, não fomos deixados, abandonados. Deus ainda tem os olhos nos seus e trata com os seus. Tudo bem, estamos vivendo tribulação? Sede pacientes na tribulação. Isso é uma realidade para o apóstolo Paulo. Perseguições, aflições, tribulações, ele enfrentou e não desanimou, embora convivesse com momentos de abatimento. Deus estava com ele. Todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. E talvez aqui no Brasil o teor é menor do que tem sido em alguns outros lugares, devido a uma série de fatores. O povo de Deus tem enfrentado perseguições. Fé, amor e esperança. 3 virtudes para trabalhar o nosso caráter. 1 aos Coríntios capítulo 13, abre lá. A semana passada nós, em 1 aos Coríntios capítulo 13, entendemos a necessidade do amor, a importância do amor. Nós poderíamos dizer, sem nenhuma sombra de dúvida, que o amor é o fundamento. Uma outra palavra para fundamento seria base, alicerce. O amor é o fundamento, a base, o alicerce de todos os atos que agradam a Deus. Ou seja, é o amor que vai suportar, sustentar os outros atos que agradam a Deus. Este alicerce. Você viu comigo lá em 1 Coríntios 13, Paulo indo para uma situação de hipérbole, de exagero, onde ele coloca possibilidades que, se fossem desenvolvidas sem amor, e não é qualquer amor, é o amor que foi derramado pelo Espírito Santo na vida, no coração
do homem e mulher que tem Jesus como Senhor e Salvador. O amor que vem de Deus é um amor divino. Esse amor, ele deve ser o alicerce, o fundamento de todos os atos que agradam a Deus. Vamos à leitura então, 1 Coríntios capítulo 13. Os que podem ficar em pé, se colocar em pé, fiquem por gentileza. Vamos ler até o versículo 13, e assim você vai se familiarizando com este texto da palavra de Deus. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Do verso 4 ao verso 7, a natureza, as propriedades do amor são descritas. Verso 8 ao verso 13, a permanência do amor. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas mal que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Vamos orar, buscando a direção e a obra de Deus nesse momento. Deus bendito, obrigado, Pai, porque nós podemos contemplar a Tua palavra, deixar a Tua palavra agir no nosso coração, na nossa vida, entrando pelos nossos ouvidos, chegando ao nosso coração, que haja convicção, que haja convencimento na obra do Santo Espírito, do poder, da autoridade da Tua palavra sobre nossas vidas, que aquilo que temos lido, por causa de todos os recursos que o Senhor tem providenciado para o viver cristão, que haja cumprimento. Abençoa, Deus, a mensagem, o mensageiro e cada ouvinte. Abençoa, Deus, aqueles também que na transmissão nos acompanham. Abençoe também, ó Deus, aqueles que porventura, num outro momento, irão ouvir esta palavra. Fale conosco, desperta-nos, ó Deus, e que tenhamos o ânimo que vem do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Muitas vezes pode surgir com o homem ou mulher de Deus, não apenas o fato que a Bíblia é um livro que para muitos é dito ou dizem, é difícil de entender, de compreender, não é uma palavra que para muitos vem para um entendimento, uma compreensão,
tal qual Deus quer que tenhamos. Mas, como eu tenho dito, temos recebido de Deus o recurso que vem dele. Ele começou uma boa obra em nós. Ele estabeleceu a vinda do Espírito Santo, esse professor divino que vem para iluminar a palavra, para tornar a palavra uma palavra compreensível, que alcança o nosso entendimento espiritual. O apóstolo Paulo chegava até a mencionar inteligência espiritual, que é algo incrível. Mas, como Paulo disse, até a capacidade de pensar vinha de Deus. Nós precisamos depender de Deus para tudo, até mesmo para compreender, e muito mais precisamos para compreender a palavra dele e desenvolver no nosso viver a praticidade da palavra de Deus. Quando nós atentamos para a palavra do Senhor, no que diz respeito à prática, à praticidade, não tem melhor pessoa, não tem melhor aspecto que poderíamos considerar disto, quando personificamos a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 13, quando tocamos nessa natureza do amor, nessa propriedade do amor, do que voltarmos para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós cremos que Jesus é Deus, e um dos atributos, entre os atributos de Deus que nós temos conhecimento, é que Deus é, não é que Ele tem, Ele é amor. Amém? Deus é amor, na sua santidade, um amor santo, um amor perfeito. Acho lindo o versículo, quando Deus, através da profecia de Jeremias, há muito que o Senhor me apareceu dizendo, acho que é Jeremias 31, 3, com amor eterno te amei, e com amorável benignidade te atraí, falando para o seu povo. Deus é amor, amor ágape, que vem de Deus. Olhamos para a pessoa do Senhor Jesus, personifica o amor descrito aqui em 1 Coríntios capítulo 13. Quando olhamos para o contexto de 1 Coríntios capítulo 13, por que Paulo escreveu neste capítulo falando desse caminho excelente para a igreja de Corinto? Porque eles muito necessitavam, eles precisavam conhecer um caminho mais excelente, que seria mais importante para eles do que a questão dos dons espirituais, que aliás, os dons espirituais, os talentos que nós temos, dados por Deus, é para edificação, e não para nos vangloriarmos e para o nosso benefício próprio. Cada um administre aos outros. 1 Pedro, acho que 4:10, o dom, como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, é para a edificação do corpo de Cristo. Lá em Corinto, o dom que eles mais aspiravam, e ainda hoje, mesmo depois da Bíblia ser um livro perfeito, completo, e aqui ter toda a revelação de Deus, alguns ainda acreditam que é uma revelação extra bíblica. Apocalipse afirma que não pode ser acrescentado e nem tirado o que aqui está. Não se acrescenta e nem se tira. A Bíblia é o livro completo. Tudo que Deus tinha para revelar, está aqui. Difícil é lê-la, difícil é estudá-la, memorizá-la, meditá-la. Esse exercício não querem fazer, mas querem, o Espírito Santo ilumina, trabalha a obra de iluminação. O dom que mais aspirava lá em Corinto era falar em línguas.
Por isso que Paulo coloca o falar em línguas, quando ele fala da necessidade do amor, ainda que eu falasse, ainda que fosse possível, uma língua que fosse mais elevada do que a dos anjos e dos homens, e não tivesse amor, não teria nenhum valor, apenas um som, do metal que soa ou do sino que tira. Ele foi até mais e aprofundou dom de profecia, conhecer todos os mistérios, toda a ciência, falou da questão da fé, tivesse a fé capaz de transportar montes, mas o que é isso sem amor? Nada seria. E foi para a questão mais profunda que ele pudesse, naquele momento, estabelecer: distribuísse toda a sua fortuna para o sustento dos pobres, entregasse o seu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. E então, da necessidade do amor, ele vai descrever a natureza do amor. Ele começa dizendo que o amor é sofredor, ou uma outra versão diz que o amor é paciente. O amor é sofredor, tolera pessoas de quem é fácil desistir. Eu acho muito interessante quando Jesus Cristo chamou os seus apóstolos, e você começa a olhar para a turma, para a equipe que ele começa a montar, o chamado 12 apóstolos, e ele muito bem conhecia cada um deles. Eles eram diferentes, não eram iguais, eles eram diferentes. Tinha um deles que onde quer que Jesus chegasse, todo mundo sabia que ali estava este apóstolo. Era impossível passar despercebido que Pedro havia chegado em algum lugar. O mais comunicativo da equipe, tinha hora que falava sem pensar, e por isso recebeu as mais duras repreensões do Senhor Jesus, e até teve a infelicidade de negar Jesus, mas foi restaurado, e Deus mostrou, e Jesus nos fez conhecer, que aquele que tanto trabalho deu, e não foi tão fácil lidar com ele, seria usado para ganhar um número muito grande de pessoas ao conhecimento de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O amor é sofredor, o amor é paciente, tolera pessoas de quem é fácil desistir. É preciso que tenhamos a experiência para desenvolver a realidade desse amor no relacionamento com as pessoas. Como é difícil o relacionamento com as pessoas, onde há pessoas trabalhando ou convivendo, conflitos acontecem. Maravilhoso o seio da família, Deus pega um homem, uma mulher, forma um casal, uma família, e desse casal vem filhos, e vem conflitos, e vem dificuldades, e vem contratempos, contrariedades, e alguns desistem, chega, vou embora. O verdadeiro amor vai sofrer, vai aguentar, não vai desistir fácil daqueles que é fácil desistir. Envolve isso. E Corinto precisava dessa realidade no cenário do viver deles. Eles tinham problemas, eles tinham contendas, eles tinham brigas. Pode começar a sua leitura em 1 aos Coríntios e já vai encontrar nenhum motivo a não ser reconhecer da graça pela graça de Deus. Paulo, por qual razão vou dar graça pela igreja de Corinto? Pela graça de Deus. Era verdadeiros convertidos, mas havia uma carnalidade imensa na igreja, e principalmente a respeito da questão dos dons espirituais,
E Paulo tratou com eles a respeito disso, e aqui em 1 Coríntios capítulo 13, é o caminho mais excelente. E eu, trazendo para o nosso contexto e realidade de vida, essa questão do amor, que Deus trouxe a nós, no momento da conversão, é o amor do povo de Deus. Amar é o contrário do ódio. E há pessoas que é difícil você amar, ou aprender a amar, e aprender a tolerar, a conviver com pessoas de quem é fácil desistir, rejeitar, abandonar. Ao contrário, o amor vai ser paciente, o amor vai ser sofredor. Paulo também estava convivendo com essa realidade, lidando com a igreja de Corinto, tratando com eles. Deus queria usá-lo como instrumento. Ele amava aquele povo, aprendeu a amar com Jesus, aprendeu a amar com Deus. É com Jesus que nós aprendemos a amar. É com Jesus que nós aprendemos este aspecto, essa virtude, que é o alicerce, que é o fundamento de todos os atos que agradam a Deus. Eu entro num processo, num desenvolvimento que eu vou aprender a amar. Amar com amor ágape, o amor divino, o amor que Deus ama. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. É um amor que demonstra algo que exige sacrifício, renúncia, prontidão. E o apóstolo Paulo, ele no seu viver da vida cristã, ele teve muitas pessoas que ele relacionou. Tem uma aqui que fica na minha mente, ficou a semana inteira. Pessoas que foram uma bênção na vida do apóstolo Paulo, e pessoas também que foram uma pedra no sapato dele. Tem um em destaque, não vou nem chamar em especial, porque não existe especial para isso, alguém que causa muitos males para você. Quando ele está escrevendo 2 Timóteo, capítulo 4, ele menciona para Timóteo que ele estava sozinho naquele momento, pessoas o haviam abandonado, e ele então diz: só Lucas está comigo, toma Marcos e traz-o contigo, porque é muito útil para o ministério. Não vou nem fazer parênteses sobre Marcos aqui, porque no começo do ministério do apóstolo Paulo, ele viu em João Marcos, alguém que era problemático, e ele não queria levar esse indivíduo com ele na próxima viagem missionária, e houve uma briga entre ele e Barnabé. Mas no fim da vida, Paulo está dizendo assim para Timóteo: traz João Marcos, é muito útil para o ministério. Aprendeu a relacionar com esse João Marcos. E ele está fazendo algumas recomendações. Quando vier, ele traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, os livros, pergaminhos. E aí 4,14, ele vai mencionar alguém que havia causado muitos males ao apóstolo Paulo, um tal de Alexandre. Olha a coincidência, Alexandre o Latoeiro. Não, agora muda, hein? Alexandre o Latoeiro, sabe, alguém que trabalha com latão, como se fosse hoje um funileiro. Alexandre o Latoeiro causou-me muitos males. E aí, o que Paulo vai dizer dentro do conceito de amor? O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Se for o mesmo Alexandre que ele menciona no capítulo 1 de 1 Timóteo, que naufragou na fé, conduzindo ensinos contrários à verdade da palavra de Deus, juntamente com Himeneu é Alexandre, naufragou na fé, os quais Paulo havia entregado a Satanás. Mas o Senhor lhe pague segundo as suas obras. O que eu quero dizer com isso? No termo amor sofredor, paciente, não vai vingar. Você não vai cobrar a vingança. A vingança pertence ao Senhor.
o Senhor lhe pague segundo as suas obras. A dona Maria, quando empresta alguma coisa para a dona Fabiana, olha, obrigado, o Senhor lhe paga. Antigamente o pessoal tinha muito esse costume, o Senhor lhe paga, algo bom, fez uma bondade, Deus te paga essa bondade. Deus lhe pague, né? Paulo falou, o Senhor lhe pague, a respeito do Alexandre Latoeiro, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Meu amado, Deus, a justiça dele é santa. A justiça dele é santa, é uma santa justiça. A justiça de Deus exalta as nações. Deus é justo. Deus cobra vingança. Deus vela pelo seu povo. Deus corrige o seu povo. Podemos receber a vara da correção do Senhor se somos dele. Isso é muito bom, porque qual pai não corrige o seu filho, tal como Deus corrige os seus? O amor é sofredor, paciente, sujeita-se a Deus. Aprendemos a amar com Deus, aprendemos a amar com Jesus Cristo. No momento em que Jesus se entregou, ele se entregou, irmãos, lá no jardim ele foi preso. E ali começou uma série de acontecimentos com o Senhor Jesus, que envolveu muito amor e muito sofrimento. Mas ele tolerou, suportou tudo aquilo por amor. Amém? Por amor. Por amor a cada pecador perdido de todos os tempos que precisam de um Salvador. Ele suportou. Ele se humilhou. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele cumpriu a vontade de Deus para ele. O Cordeiro de Deus que seria sacrificado. Ele sofreu. Um amor sofredor. Nós escrevemos as cenas da crucificação. Alguns até morriam antes de ir propriamente à cruz. Tamanha crueldade e sofrimento que o malfeitor experimentava. Jesus se fez maldição, malfeitor. Experimentou pena de morte quando tomou sobre si os nossos pecados. Por amor ele veio, por amor ele morreu. Ele foi sacrificado. O sacrifício em favor do pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O amor é sofredor. Tolera pessoas de quem é fácil desistir. A igreja precisa desenvolver esse amor. Eu sei que a Bíblia nos ensina que é impossível você amar quem você não conhece, mas a Bíblia diz que o amor de Cristo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, o amor de Cristo nos constrange, tolhe, aperta o peito, julgando que se um morreu por todos, logo todos morreram. Isso que agora vive, não vive mais para si, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou o Senhor Jesus. Mas Paulo diz aqui também, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, que o amor é benigno. A ideia aqui é exatamente esta: tratar bem quem te tratou mal. Trate bem quem te tratou mal. Até porque o Senhor Jesus em Mateus 7, 12, ensinou que aquilo que eu quero
Portanto, o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo em vós primeiro. Ou seja, aquilo que você quer que as pessoas façam por você, ou a maneira como você quer ser tratado pelas pessoas, você deve tratar as pessoas. Não é assim? Como eu quero ser tratado, eu devo tratar as pessoas. Como você quer ser tratado? Com grosseria, com deselegância, com o quê? Com forma rude, com desprezo. Como você quer ser tratado? De vez em quando nós tratamos rude, grosseiramente, com desprezo. Muitas vezes nós olhamos para a pessoa pela aparência. Como você quer ser tratado? Entendeu? Benigno. Tratar bem quem te tratou mal, aí já é diferente. Ser tratado é como aquela pessoa que já chega jogando, descarregando com aquele caminhão, como é que chama aquele caminhão para carregadeiro, né? Chega já descarregando um monte de falas e situações constrangedoras, e você, bom dia, se é de manhã, boa tarde, se é à tarde, boa noite, se é à noite. Ei, calme-se, respire fundo. Até o pessoal fala que respira fundo, mexe em parte do corpo, vai te acalmar. Eu estou aprendendo, confesso para você, a colocar Provérbios 15:1, a resposta branda desvia o furor, a palavra dura suscita a ira. Vem quente que eu estou fervendo? Não. Resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Esse ano mesmo, duas pessoas que moravam no mesmo teto se desentenderam, e um matou o outro. Fala-se tanto na questão do porte de arma no Brasil. Não podemos armar a população. A população já anda armada faz tempo. Ou arma branca não se chama faca. Matou com uma faca. Matou o seu colega. Um desentendimento. Outro nem precisa de faca. Dá aquele golpe aqui no pescoço. Como dizem alguns, para morrer basta estar vivo. Não é verdade? Falam isso. A nossa vida, nosso viver, né? A nossa vida é uma linha muito tênue, muito fina, muito sensível. Tratar não da mesma maneira. Tem pessoas que dá vontade, mas dá uma vontade de descarregar um caminhão de falácia, de coisas, de chamar disso ou daquilo, mas não vem de Deus, é da carne. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. E eu estou estudando o fundamento de todos os atos que agradam a Deus, que é o amor. Estou estudando o amor. Não é assim, quando você vai à escola, você estuda uma matéria e depois vem uma prova, um teste, uma avaliação, para saber como que está o aprendizado, se realmente você entendeu, compreendeu, se aquilo, se está envolvido com aquilo, se aquilo está tornando-se algo pelo qual você está empolgado, envolvido, e deixando aquilo também ser uma realidade na sua vida. Coisa que mais me entristece é quando alguém fala assim: olha, você não me ama. Isso é triste. Quando a minha esposa fala assim: você não me ama, aquilo é um tiro no peito, é algo de um grande peso para mim. Como? Por que ela diz isso? Talvez porque eu não estou demonstrando as atitudes do amor. Eu muito tenho que aprender sobre o amor, que é para a questão da minha personalidade, não é? Você também, todos nós precisamos aprender a natureza, as propriedades do amor, porque nós queremos desenvolver a nossa fé, é muito importante, questão da esperança, mas a questão do amor é este fundamento, essa base, esse alicerce
de todos os atos que agradam a Deus. Tanto é que o mandamento do qual se resume toda a lei é: amarás ao teu Deus, todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu pensamento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Cabe muito bem agora a gente ler Mateus 5,44. Eu nunca vi um crente falar esse versículo de cor, nem eu memorizei ainda, mas estou tentando memorizá-lo. Começa com amai, Mateus 5,44. Está lá você pensando, que versículo é revolucionário esse versículo. Mateus 5,44. Ele é um complemento do 43. Jesus está dizendo assim para o povo, no seu discurso aqui. Olha como que ele fala aqui na minha Bíblia, está tudo em vermelho. Ouviste que foi dito, sei lá, nos dias do Velho Testamento: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E ele então diz: eu vos digo, porém. Olha a palavra de Jesus aqui, nessa verdade neotestamentária: amai a vossos inimigos. Vixe, isso é coisa de adolescente, né? Vixe, eu era da época que na escola, quando alguma coisa era muito forte, que vinha combatendo tudo e todos, alguém falava: vixe. Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Já pensou você falar bem de quem fala mal de você? Não é fácil, só por Jesus mesmo. Fazei bem aos que vos odeiam. Tem gente que odeia o povo de Deus. Fazer bem para eles. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Está na hora do Brasil, do povo de Deus, alimentar. Eu vos digo, porém, não é para odiar o inimigo, é para amar os vossos inimigos, é para bendizer os que vos maldizem, é para fazer bem aos que vos odeiam e orar pelos que vos maltratam e vos perseguem. Agora eu pergunto para você: Jesus teve tal procedimento? Sim ou não? Pronto, ele é o exemplo nosso. Se ele foi capaz, e a graça de Deus é tal, é possível, mas só pela graça. Pela graça, por esse favor imerecido, que nós iremos alcançar êxito. Vai chegar um ponto que você vai falar assim: estou conformando a imagem de Cristo em mim, eu quero ser mais como Cristo. Aquele hino é: mais de Cristo eu quero ser, mais parecido com Jesus. Ao ponto daquele garoto, eu nem vi se é o Dorilan Júdice, mas deve ser, aquele garoto que confundiu quem o ajudou quando alguém derrubou a sua banca. É você, Jesus Cristo? Eu acho muito interessante quando uma pessoa vem ao conhecimento de Cristo e ela entende que agora em Cristo ela é uma nova criatura. Ela diz: era é passado, eu era assim, agora eu sou assim. Porque Jesus Cristo mudou o meu viver. Amém? Coloquemos-nos em pé. Por amor, precisamos agradar a Deus. Queremos exercitar a nossa fé, a nossa esperança, os outros atos. Semana que vem eu continuo. Vou sacrificar tanto você hoje, não é? Nós tínhamos uma semana de atividades. Ontem a hora passou, a gente nem viu. Pessoas chegaram. Pessoas que precisam ser amadas.
não conhece amor, vive num mundo de ódio, de rancor, de intriga, de rivalidade, vive no mundo da espada. Precisam ser amadas. O apóstolo João era aquele indivíduo que deitava no colo de Cristo, o discípulo amado. Tanto é que ele escreve: amados, amemo-nos por obra e verdade. O apóstolo Paulo fala de amor não fingido, amor verdadeiro. Vamos buscar Deus. Deus, eu preciso aprender a amar. Eu preciso aprender, irmãos. Vamos confessar o nosso pecado. Nós não nascemos com a natureza de pessoas que vão amar. Nós temos muito mais no nosso ser carnal para odiar do que amar. Amar é algo revolucionário, principalmente amar os nossos inimigos. Tem gente que você chega até a desejar a morte. Se morrer, você fala: ainda bem. Mas não é assim. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Se o seu pior inimigo, já pensou se ele conhece Jesus como Senhor e Salvador? No momento, Paulo poderia ser odiado pelos cristãos quando estava perseguindo-os, maltratando-os, açoitando-os, levando-os presos. Mas ele foi ganho ao conhecimento de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e de perseguidor ele tornou-se perseguido. Deus é poderoso para fazer uma obra, para reduzir o homem ao pó. Se ele tratou com Nabucodonosor da forma que tratou, e é o mesmo Deus hoje, pode tratar com qualquer um que se ache tão arrogante quanto Nabucodonosor fora. Mas alegre-se na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Busque o Senhor. Vamos entender aquilo que fizemos mal aos olhos do Senhor, arrepender e clamar ao Senhor. O clamor da nação do Brasil tem que ser um clamor perante o trono celestial do Deus bendito. Ele é o Todo-Poderoso. Ninguém na terra tem mais poder do que Ele, e Ele usa quem Ele quer para cumprir os seus propósitos. Vamos orar. Deus bendito, Deus eterno, estamos estudando sobre fé, amor e esperança. Hoje começamos a tocar nas características, nas propriedades da natureza do amor, escritas pelo apóstolo Paulo em 1 aos Coríntios. Eu creio que é um assunto importante para tratarmos nesses dias em que nós estamos vivendo. Precisamos desenvolver tal assunto na prática em nossas vidas. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Quantas vezes estamos odiando, tratando mal as pessoas? Nos perdoa, Deus. Precisamos amar, desenvolver aquilo que Jesus nos ensinou com muita propriedade, e Paulo desenvolveu no maior tratado teológico da palavra do Senhor. Perdoa, Deus, nossos pecados. A palavra diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra.
Ó Deus, tenha misericórdia de cada um de nós, do país Brasil, do momento que estamos vivendo, que possamos entender o contexto à luz da Tua palavra. Eu oro, agradecendo nesse momento, clamando a misericórdia do Senhor no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Debaixo dos cuidados do Senhor. Amém.